Nesta edição da noite com Gonçalo Matias, professor de Direito Internacional. Muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. E com a luz verde dada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU a estas investigações sobre potenciais violações de direitos humanos, o que resulta efetivamente da votação de hoje? A votação de hoje é muito importante, é mais um passo no sentido da condenação da Rússia pelo direito internacional e pela Organização das Nações Unidas. O Conselho de Direitos Humanos é um órgão importante que tem como missão analisar as violações de direitos humanos à volta do mundo e, muito em particular neste caso, emite uma resolução com uma votação esmagadora, apenas com 2 votos contra da China e da Eritreia e 12 abstenções, mas com incluindo 33... aqui aliados... É verdade. Tipicamente da Rússia. É verdade. Não se esqueçamos que a Rússia foi até há pouco tempo membro deste Conselho de Direitos Humanos, foi aliás expulsa deste Conselho de Direitos Humanos em consequência da sua atuação e da sua invasão à Ucrânia. Mas, em qualquer caso, há aqui uma votação muito expressiva no sentido de aprovar uma resolução que, por um lado, condena a Rússia em termos inequívocos, que pede à Rússia que termine as intervenções militares violadoras do direito internacional, e sobre isso hoje já não há qualquer dúvida, porque o Tribunal Internacional de Justiça, que também é um órgão das Nações Unidas, já decidiu que esta intervenção é claramente ilegal do ponto de vista do direito internacional, e mais do que isso, mais do que esse apelo a cessar as intervenções, há a decisão de iniciar um processo de investigação. Portanto, há uma equipa que resulta desta resolução e que irá para o terreno investigar e recolher prova para, no âmbito deste Conselho, poder decidir e poder até usar essa prova para outros processos que estão em curso. Era isso que lhe ia perguntar, porque a ONU já tem missões neste momento no terreno. Portanto, com esta investigação, pode acrescentar aos processos que já estão em curso e dar origem a novos processos? Há várias equipas que já estão no terreno de vários órgãos diferentes das Nações Unidas. Desde logo, os tribunais têm processos abertos e, portanto, têm equipas de investigação no terreno. Muito em especial, o Tribunal Penal Internacional, que não é propriamente um órgão da ONU, mas que resulta do sistema das Nações Unidas e que tem competência para julgar crimes cometidos por indivíduos e, neste caso, tem competência para julgar, tem jurisdição sobre estes crimes, porque a Ucrânia aceitou essa jurisdição, e já está, o procurador do tribunal já abriu o processo, foram feitas várias denúncias por vários países, incluindo Portugal. Neste momento o processo está aberto e estão equipas do gabinete do procurador na Ucrânia a investigar e a recolher provas. O que nós temos aqui é um reforço desse trabalho. E há um outro órgão das Nações Unidas, o Conselho dos Direitos Humanos, que vai ter as suas próprias equipas no terreno a recolher prova. Eu diria que aqui não se peca por excesso, não é? Porque a prova é tão importante e tão abundante que quanto mais ela for recolhida e com mais rigor ela for recolhida, melhor, e depois pode alimentar esses processos que já estão em curso. Nós hoje temos muita prova na Ucrânia. Repare que esta resolução do Conselho de Direitos Humanos nem sequer abrange todos os locais de conflito. Por exemplo, não inclui Mariupol, porque não é possível neste momento... não conseguem ter acesso. Exatamente, não é possível hoje ter uma equipa de investigação em Mariupol, porque é essencialmente controlada pela Federação Russa. Mas estas equipas estão a recolher prova onde ela é possível. E depois, a partir daí, vão ser elaborados relatórios e vão ser alimentados os processos que já estão abertos e em curso. E porque fala nessa questão de Mariupol, só na região de Kiev, as Nações Unidas dizem que foram recuperados mais de 1000 corpos, que foi uma descoberta chocante feita pela missão no terreno. Quando as equipas conseguirem chegar a Mariupol, devemos preparar-nos para, enfim, horrores inimagináveis? Eu penso que sim. Se nós olharmos para o que aconteceu à volta de Kiev, em Bucha, por exemplo, e em outras localidades, é preciso ter em conta que Mariupol é uma cidade que neste momento está 99% destruída, em que alvos civis foram utilizados de forma intencional. A cidade está praticamente toda destruída, os próprios corredores humanitários tiveram muita dificuldade em funcionar. Na unidade de Azovstal, só muito recentemente é que o corredor humanitário conseguiu ser respeitado, muito por influência de António Guterres e da visita que fez a Moscou e depois a Kiev. E, portanto, aquilo que vai acontecer, certamente, a descoberta que vai acontecer em Mariupol, será para confirmar aquilo que nós já sabemos. E aquilo que está aqui em causa, e hoje o Conselho de Direitos Humanos disse-o com toda a clareza, o que está aqui em causa
é o facto de terem sido cometidos crimes de guerra. Isso é muito claro. Nesta lista interminável que foi apresentada hoje, foi referida tortura, desaparecimento forçado, violência sexual e de género. Todos estes crimes configuram crimes de guerra? Tudo isso configura crimes de guerra. Qualquer atuação, quer homicídio, quer ofensas à integridade física, violações, etc., que são cometidas contra civis, configuram crimes de guerra. E não apenas isso, a própria violação, à cabeça dos crimes de guerra, no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, está a violação de direito internacional humanitário. Por exemplo, a violação dos corredores humanitários, o não permitir que um corredor humanitário retire civis de uma cidade que está sob ataque, isso já é um crime de guerra. Já para não falar na barbárie que nós depois vimos nas notícias relativamente às violações e ao comportamento que houve contra civis. Portanto, tudo aquilo que diga respeito a civis de forma intencional configura crimes de guerra. Gonçalo, e relativamente aos primeiros processos de crimes de guerra cometidos nesta guerra que estão prontos para avançar para julgamento na Ucrânia. Esta semana conhecemos o primeiro caso de um soldado russo levado a julgamento. Devemos esperar um acelerar de todos estes processos? Eu penso que todos estes processos vão acelerar. Reparem, nós aqui temos processos de vários tipos, não é? Nós temos processos nos tribunais internacionais, no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional de Justiça, ambos em Haia, nos tribunais internacionais, e depois temos as justiças nacionais também a funcionar. Por um lado, a justiça ucraniana, em primeira linha, como é evidente, porque estes crimes são praticados em solo ucraniano, em território ucraniano. Portanto, a justiça ucraniana, que está a funcionar, felizmente, e que está a responder, tem em primeira linha a obrigação de julgar estes crimes. E depois também há outros países, como é o caso da Alemanha, que afirmaram a chamada jurisdição universal, apesar desses crimes não serem cometidos no seu território, como são crimes muito graves, o seu direito penal aplica-se a estes casos e a Alemanha, por exemplo, já anunciou que ia abrir processos. Agora, eu diria que no caso da Ucrânia isso é muito evidente, as pessoas estão lá, os crimes foram cometidos em solo ucraniano, alguns deles foram detidos pelo exército ucraniano e, portanto, é muito natural que esses processos avancem e avancem com rapidez, porque uma das consequências de toda esta atenção, de toda esta pressão internacional e da prova que está a ser recolhida é que estes julgamentos e estas decisões podem avançar com alguma rapidez, porque a recolha de prova também é rápida, uma vez que há equipas internacionais no terreno a auxiliar nessa recolha de prova. E com esta recolha de prova feita até aqui, em mais de 2 meses de guerra, que mais é necessário para provar aquilo que temos visto diariamente nas imagens que nos chegam? Toda a prova é importante. Não há nenhum crime que deva ficar por julgar. Todos os crimes, todas as violações, todos os homicídios devem ser julgados e, portanto, é muito importante essa recolha de prova. Agora, uma coisa, não temos dúvida nenhuma neste momento. Os crimes de guerra foram cometidos e as pessoas devem ser trazidas à justiça. Quantos crimes? Quantas pessoas envolvidas? Quantos julgamentos? É isso que ainda vamos apurar. Gonçalo Matias, boa noite e muito obrigada pela sua presença nesta edição da noite.